Salve, salve, nação rubro-negra! Estamos chegando com o Giro MRN, trazendo as últimas informações sobre o Flamengo para deixar você muito bem informado. E esse giro que, a partir de agora, vai ser de segunda a sexta, em dose diária de Giro MRN. Então, vamos trazer muitas informações e, sem mais delongas, já vamos começar. Começamos, então, com Copa do Brasil, né? O Flamengo, nessa semana, venceu o Maringá por 8-2, né? Grande vitória do Flamengo. E a gente já tem todos os times definidos para a próxima fase da Copa do Brasil, né? Oitavas de final. E, incrivelmente, dos 16 times que vão participar das oitavas, 15 são da Série A. Apenas um time da Série B aí, que vai ser o Sport, representando a Série B. Então, teremos uma disputa muito forte, né? Independente de quais sejam os confrontos, teremos somente elite nas oitavas de final da Copa do Brasil. O que é legal porque a Copa do Brasil comumente tem zebras, né, especialmente nessas primeiras fases. Então vai ser muito legal de ver. Lembrando que o sorteio da Copa do Brasil, né, das oitavas de final, que não tem essa diferença mais de pote, todo mundo pode se enfrentar, enfim, né, não tem nenhuma limitação. Esse sorteio vai acontecer na terça-feira, dia 2 de maio já, a partir de 13 horas, mais ou menos, a transmissão. E claro que lá no site do mundorubronegro.com a gente vai estar trazendo todas essas informações, então, sobre o sorteio da Copa do Brasil, o adversário do Flamengo, retrospecto, enfim, né, todo histórico. Vai ser sempre aquela cobertura legal que o MRN dá para esse tipo de situação. A gente passa a falar agora sobre Flabasquete, rapaz, porque começaram as quartas finais do NBB, né? Momento importante aí da temporada para o Flabasquete, que está enfrentando a equipe do Bauru, né? Tradicional equipe do Bauru. E o Flamengo, claro, mostrou toda a sua força aí, mostrou a força do seu elenco e venceu muito bem a equipe do Bauru, viu? 90-58 no placar. O destaque foi para o Gabriel Jaú, que fez 18 pontos e pegou 14 rebotes, uma participação fenomenal dele, mas também grande exibição do Gui Deodato, por exemplo, que mais uma vez, né, foi bem na partida. O time do Bauru, que tem o Alex, que é um jogador tradicionalíssimo, ele que é lendário no basquete, mas ainda assim o Flamengo mostrou toda a sua força e saiu muito bem na frente aí da equipe do Bauru. A gente, inclusive, tem duas entrevistas, viu, que o nosso repórter Felipe Perdigão fez, estava lá em loco, cobrindo a partida. A primeira delas, que a gente vai chamar, é com o Gui Deodato, que é um dos grandes destaques desse elenco do Flamengo, do Flabasquete, do orgulho da nação. E a gente agora vai aí ver essa entrevista do Gui Deodato, que o Gui Deodato deu para o MRN. Muito bom, né? Fizemos valer esse mando, né? A gente sabe como é a equipe de Bauru jogando nos seus domínios. Eu acho que muito importante a maneira como a gente começou a partida, conseguiu desgarrar no placar e manter a vantagem. Acho que isso mostra o quanto a gente está focado. E eu acho que mais importante que isso é a gente descansar e saber que o Bauru não vai desistir, principalmente jogando em casa. Muito bom, né? E essa foi a fala, então, aí do Gui Deodato. E claro, né, falando isso que eu falei, né? O Bauru é um time tradicional, então o Flamengo não pode também subir no salto aí e achar que já está tudo ganho, porque é um time com atletas experientes e tudo pode acontecer, mas de qualquer maneira o Flamengo saiu muito bem dessa partida. A gente falou também com o Gustavo De Conte, né, o treinador da equipe do Flabasquete, e agora então a gente chama a entrevista que ele deu, mais uma vez destacando aí o trabalho do nosso repórter Felipe Perdigão. Roda aí, produção. Gostei praticamente tudo, cara. Foi uma vitória muito consistente do nosso time. A gente conseguiu acelerar o jogo, que era a proposta. O Bauru é um jogo muito pausado, de poucas posses de bola. A gente conseguiu acelerar e a gente conseguiu acelerar sem fazer loucura. Um ou outro arremesso de 3 pontos mais forçado, mas a maioria dos arremessos a gente conseguiu criar bem. Aí, então, essas foram as palavras aí do Gustavo De Conte, treinador da equipe do Flabasquete. Vamos agora falar sobre futebol sub-20, né? Flamengo base, o Flamengo venceu o Cuiabá. Essa partida que foi ontem de noite, né? Na quinta-feira de noite, o Flamengo venceu o Cuiabá por 3-1. O destaque ficou para o Peterson, que anotou 2 gols. Então o Flamengo muito bem nessa primeira fase do Campeonato Brasileiro, passando na primeira colocação e conseguindo já
a vaga na próxima fase do Campeonato Brasileiro Sub-20. Momento importante aí dessa equipe que tem alguns talentos, Mário Jorge aí no comando, e vamos ver, né, a partir de agora, quem serão os próximos adversários do Flamengo no Campeonato Brasileiro Sub-20. E agora a gente vai falar sobre uma questão interessante, tá? A CBF, ela criou uma nova regra para sócios torcedores, né? No caso, aplica-se diretamente aos clubes e aos bordeiros dos clubes, né? Especialmente. No caso do Flamengo, assim, de maneira bem resumida, e a gente lembra que está lá no site do Mundo Rubro Negro, está aí passando na sua tela essa matéria, a CBF, ela meio que quer que os times paguem pelo menos meia entrada do valor do ingresso, especialmente no caso dos sócios torcedores. Mas o que acontece? Muitos sócios torcedores do Flamengo pagam um valor menor ainda do que o referente à meia entrada. E com isso o Flamengo ele tem que meio que repor, né, esse valor. Por exemplo, no jogo contra o na abertura, né, do Campeonato Brasileiro, o Flamengo teve que pagar aí uma diferença de 380 mil reais. Teve que pagar 380 mil reais. E com isso o time sabe que vai ter que colocar uma grana ao longo do ano, né? Porque senão vai ter que cobrar mais caro do sócio torcedor e aí vai perder efeito, deve perder associados. Mas todos os detalhes dessa situação complexa, né? Que é até mais difícil de complicar em vídeo aqui, tá lá no site do Mundo Rubro Negro, uma matéria muito bem feita. Então, mundorubronegro.com, você chega lá e vai entender tudo, o porquê da CBF tá querendo isso, o porquê do Flamengo ter que inteirar um valor. Então acesse lá, mundorubronegro.com. E agora a gente vai falar do seguinte, né? O Gabigol fez uma grande partida no jogo do Flamengo contra o Maringá, né? Lógico, o Flamengo todo jogou muito bem, mas o Gabigol está entre os destaques, né? Acredito que Pedro, Gabigol e Gerson foram os grandes destaques desse time do Flamengo, da goleada por 8-2. Só que na saída de campo, né, depois da vitória, um torcedor viralizou batendo boca com o Gabigol. E aí uma galera já estava, né, detonando ele nas redes sociais, falando, poxa, no dia que Gabigol joga muito, o cara, né, tem essa reação desnecessária, batendo boca, xingando de tudo quanto é nome ali, o Gabigol, e chegou, logicamente, até esse cara, né, o responsável pelos xingamentos. E esse rapaz, ele foi nas redes sociais dele, no perfil dele, e publicou um vídeo explicando toda a situação. Ele até se desculpa pela reação que ele teve com o Gabigol, só que ele joga a culpa no Gabigol. Ele disse que o Gabigol, primeiramente, teria respondido de maneira grosseira a ele, né? Ele pediu a atenção do Gabigol e o Gabigol teria respondido de maneira grosseira. E aí ele disse também que ele é o menos solícito do elenco, todo mundo vem, cumprimenta, tira foto, joga camisa, e o Gabigol não faz isso. O que, convenhamos, não é bem verdade, né? A gente já viu o Gabigol em vários episódios, atendendo até torcidas adversárias. E aí esse cara, ele cita especialmente as crianças. Eu não sei se dá a intenção de deixar mais apelativo a crítica dele, né? Ele disse que tinha crianças ali na mureta, pais com crianças no colo, esperando que o Gabigol atendesse essas pessoas, e o Gabigol não atendeu, isso deixou ele furioso. Ele deu ali ele ficou muito raivoso ali, xingou bastante o Gabigol de palavras impronunciáveis, mas enfim. E aí depois dele publicar isso, logicamente a imprensa repercutiu, e aí o Gabigol se achou no direito, claro, de se defender, né? Primeiramente, ele compartilhou um vídeo que ele achou no TikTok da cena. Uma pessoa atrás do rapaz que xingou, filmou tudo e teria publicado. O Gabigol compartilhou no seu perfil no Twitter e logo em seguida ele apagou, né? E aí, esse vídeo, depois ele apagou, aí o pessoal compartilhou e falou assim, aí Gabigol, não adianta, você apagou, mas tá aí, né? E aí ele respondeu dizendo, eu não apaguei. A verdade sempre aparecerá. Foi a frase aí que o Gabigol usou. E o que é que tem no vídeo? O conteúdo do vídeo mostra que o Gabigol nada mais fez do que ficar atônito ali na situação, né? Ele ficou calado, com a cara realmente perplexa. Ele demonstrou que estava assustado com a reação daquele torcedor, sem entender por que aquele torcedor estava reclamando. E o segurança do Flamengo saiu em defesa. O Cacau Cota também, representante da diretoria do Flamengo, também saiu em defesa, pediu pro cara ali diminuir o tom, etc. Mas enfim, o Gabigol, esse vídeo mostrou que o Gabigol não teve nenhuma reação negativa, de fato ele estava passando direto, não parou para falar com o torcedor e tudo mais, mas depois ele voltou para ver o que esse torcedor estava falando e demonstrou aí
uma expressão bastante perplexa com a situação que estava acontecendo. Para finalizar o nosso vídeo de hoje, claro, vamos falar sobre Flamengo e Botafogo, o clássico que acontece neste final de semana pelo Campeonato Brasileiro, quarta rodada do Campeonato Brasileiro, e um jogo que tende a ser bastante interessante, né? A gente lembra que o retrospecto recente, o Flamengo tem dado um banho no Botafogo, né? Nos últimos 10 jogos, pelo menos, o Botafogo teve apenas uma vitória, e essa vitória aconteceu com o Flamengo com o time reserva ali no Campeonato Brasileiro, né? No início do Campeonato Brasileiro de 2022, depois o próprio Flamengo venceu ainda no retorno, também com o time reserva venceu o Botafogo. Novamente no Carioca desse ano, o Flamengo venceu o Botafogo de novo, também com o time reserva, ainda sob o comando do Vitor Pereira. No jogo que foi bastante pegado, né? O Botafogo teve alguns jogadores que foram expulsos. Mas o que é que acontece? Esse jogo vai ser interessante porque o Flamengo vem numa melhora, né? Vem numa crescente aí com o Jorge Sampaoli e deve mesclar jogadores, viu? O Flamengo deve voltar a mesclar jogadores. O Sampaoli deixou isso claro na coletiva pós-vitória sobre o Maringá, né? Ele disse que não quer mexer muito, mas que precisa de jogadores 100%, né? E não fazer com que jogadores aumentem sua intensidade ali e acabem se lesionando. Por isso deve acontecer algumas mudanças. E uma das coisas que pode acontecer é o Eric Pulgar, né, que foi relacionado, depois de 2 meses, foi relacionado para esse jogo contra o Maringá, e segundo o Vene Casagrande, o Sampaoli tem trabalhado com o Pulgar atuando como zagueiro e não como volante, hein? Então a gente pode ver, talvez, né, o Pulgar aí jogando como zagueiro, lembrando que o Flamengo tem alguns problemas também na posição de volância, né? O Thiago Maia está se recuperando agora, e enfim, né, foi bem contra o Maringá. Tem o Igor Jesus da base, mas o Flamengo precisa de um volante marcador. Talvez esse nome fosse justamente o Eric Pulgar, mas com ele trabalhando como zagueiro aí, a gente não sabe bem o que o Sampaoli vai querer para o jogador chileno aí, né? Eles que já trabalharam juntos na seleção chilena, poucas vezes, se eu não me engano, foram só 2 amistosos, mas o Sampaoli já conhece o Pulgar, e vamos ver aí, né, como é que ele vai usar a equipe contra esse jogo do Botafogo, né? Então, Flamengo e Botafogo jogam aí nesse final de semana pela quarta rodada do Campeonato Brasileiro. Todos os detalhes lá no site do Mundo Rubro Negro, certo? Galera, seguinte, a gente está chegando no final do vídeo, mas antes eu tenho um último recado, tá bom? Tá rolando sorteio de ingressos para este jogo, rapaz. E já a gente vai ter vídeos com o sorteio desses ingressos aqui na TV MRN, então fica ligado, né? A gente lembra sempre para você ativar as notificações para você receber, e os detalhes estão lá no link da descrição, viu? Então acesse aí a descrição do nosso vídeo, tem lá o link para você entender como participar e concorrer. Imagina aí você ganhar o ingresso para assistir um clássico, assistir um Flamengo e Botafogo aí, patrocinado pela MRN, né? Vai ser bacana. Galera, é isso, viu? Esse foi o nosso Giro MRN. Lembrando, a partir de segunda-feira teremos vídeos diários, né? De segunda a sexta. Vocês vão ficar muito bem informados aqui no YouTube também com tudo que acontece sobre o Flamengo. Acesse mundorubronegro.com e, claro, deixa seu like aqui se você gostou do vídeo, se inscreva no nosso canal, compartilhe aí com a galera. Novamente lembrando, ativa o sininho para você receber as notificações. E uma coisa muito importante, comente aqui no vídeo o que vocês acham dessa ideia de ter o conteúdo diário do Giro MRN, né? Se vocês gostam desse novo formato, enfim. E também de como ficou esse videozinho aqui, que vocês perceberam que está diferente dos últimos vídeos que a gente gravou. Então é isso. Um forte abraço a todo mundo que acompanhou o vídeo até aqui e saudações rubro-negras!